Olá, Catarina. Olá, Marília. Aqui estamos nós, hoje, para falar, na sequência já de vários podcasts, sobre a utilização de tecnologia na agricultura, sustentabilidade e ESG, portanto, Environmental, Social e Governance, para falarmos hoje de um tema que é a utilização de aeronaves não tripuladas na agricultura, os comumente chamados drones. Numa época em que estamos a braços com alterações climáticas, em que se prevê um aumento da população e esse aumento não acompanha os recursos naturais, é natural que se pense em aumentar ou, de alguma forma, tornar mais eficiente a produção na agricultura. E a utilização de aeronaves não tripuladas parece ser uma solução ou uma das formas que podem ajudar a chegar a esse resultado, porque se tratam de aeronaves muito versáteis, que no fundo são aeronaves não tripuladas que têm um equipamento remoto que permite controlá-las e que permitem uma variedade de aplicações, não é? Certo, completamente. É verdade, a agricultura tem sido um setor que se tem desenvolvido muitíssimo e tem sido um dos setores de desenvolvimento do país, muito resiliente, com transformações absolutamente extraordinárias, e eu acho que para isso tem contribuído a aposta em soluções tecnológicas cada vez mais inovadoras e que passa também pela utilização dos drones, que tem sido cada vez mais comum e que pode potenciar, e eu acho que tem potenciado, um incremento nos índices de produtividade, uma gestão mais eficiente dos recursos naturais, dos fatores de produção, etc. E de facto a utilização dos drones na agricultura tem inúmeros desafios, mas também inúmeras utilizações e para muitas finalidades, desde logo, por exemplo, para a gestão da irrigação, uma coisa absolutamente essencial com a escassez da água que temos atualmente, desde logo para as estimativas dos rendimentos dos agricultores, também em termos de sustentabilidade financeira atualmente muitíssimo importante, desde logo, por exemplo, para a monitorização do clima, dos fatores ambientais, através da recolha de dados meteorológicos, por exemplo, em tempo real, ou, por exemplo, também para o controle de pragas, através de aplicação de produtos fitosfarmacêuticos através dos drones. Também é possível fazer por exemplo, voos georreferenciados, que através de câmaras ou através de sensores capta dados, por via de inteligência artificial tratam-se os dados, analisam-se e interpretam-se esses dados, postos à disponibilidade do agricultor e, portanto, é muitíssimo útil para uma gestão mais informada e mais eficiente das explorações agrícolas. Portanto, eu acho que tem inúmeras potencialidades. E, portanto, à medida que há um desenvolvimento tecnológico, a capacidade dos drones também é maior. Eu acho que a sua utilização na agricultura pode ser claramente potenciada com estes benefícios, sempre naquela linha da agricultura de precisão e como um apoio à gestão cada vez mais eficiente das explorações. É verdade. Enfim, com essa utilização, que cada vez é maior, também é natural que o legislador se tenha preocupado em regular, pelo menos, os riscos que advêm dessa utilização. Nós em Portugal, enfim, de alguma forma, uma forma mais ou menos pioneira, a nossa Autoridade da Aviação Civil, a ANAC, em 2016, já há bastante tempo, aprovou o primeiro regulamento sobre este tema. Desde então, a União Europeia tem produzido alguma legislação. Neste momento há 2 regulamentos para o que aqui nos interessa, que são essenciais, que são regulamentos que vão sendo conhecidos no mercado como o 947 e o 945, são ambos de 2019, e que, enfim, como regulamentos aplicam-se diretamente no nosso ordenamento jurídico e, portanto, somos obrigados a cumprir. O primeiro, que é o 947, está relacionado com a operação dos drones e, portanto, é preciso terem atenção justamente para essa operação. O 945 está mais relacionado com a própria concepção, fabrico, disponibilização dos drones no mercado da União Europeia, justamente. Também tem umas coisas sobre os operadores de países terceiros, mas para aqui não nos interessa tanto. Certo. O da operação dá-nos as regras base, no fundo, para poder operar os drones. Existem essencialmente 3 categorias: a aberta, a específica e a certificada, e estas variam em função do risco da própria operação. Para podermos operar na categoria aberta, que é, no fundo, aquela que, em princípio, seria mais comum, é preciso cumprir uma série de requisitos relacionados com a própria operação. Por exemplo, não se pode utilizar um drone para uma operação acima de 120 metros, a menos que seja para contornar um obstáculo, por exemplo. Deve ser operado à linha da vista, que é o veloz, ou então em modo follow me, ou enfim, outras formas permitidas no regulamento.
não deve ser utilizado, não deve sobrevoar ajuntamentos de pessoas, não pode transportar substâncias perigosas ou, enfim, libertar coisas durante a sua operação. E, portanto, estes são alguns exemplos das regras operacionais que têm que ser cumpridas. Existem também algumas regras quanto ao próprio drone em si, que tem que cumprir e tem que estar dentro de uma das classes previstas no Regulamento 945, que estão lá ditas quais é que podem ser utilizadas na categoria aberta, e também não podem estar acima de 25 kg. Aquelas operações que fiquem dentro desta categoria são, no fundo, as mais simples de um ponto de vista de cumprimento de requisitos, porque que muitas delas se podem aplicar à agricultura, não é? Exatamente, que pensando nas aplicações que tu estavas a dizer, dependendo naturalmente do local, do tipo de drone, enfim, da aplicação em si, que depois é uma análise que é preciso ser feita, muitas delas eventualmente estarão aqui nesta categoria. Depois a categoria seguinte, que é específica, esta sim já implica uma licença de exploração ou então uma declaração operacional tendo em conta um cenário de referência, e estes cenários são cenários que já estão previstos na lei, não quer dizer que não venham a haver outros, mas já existem cenários de referência, ou então um LUC, que é uma certificação do operador, enfim, para a utilização da aeronave. Depois a última categoria, que já estará um bocado fora, enfim, aqui do nosso assunto, que é a categoria certificada, mas que tem a ver com já operações de um risco muito mais elevado, que é, enfim, transporte de pessoas, que é o exemplo, e aí as regras já são muito parecidas com a aviação tripulada e, portanto, enfim, no caso da agricultura não será tanto isto o que temos em mente, mas, portanto, pensando naquilo que tu disseste, no que toca às utilizações, entre a categoria aberta, onde me parece que muitas cairão, algumas eventualmente na categoria específica, mas enfim, há um ordenamento jurídico que tenta ser favorável à utilização de drones, no sentido de não ter requisitos muito pesados para potenciar a utilização dos drones. Mas ainda assim garantir a regulamentação necessária para proteger determinados valores. De facto, tem-se visto um esforço grande da União Europeia para regular a utilização dos drones e destas aeronaves. Não, eu acho que não no sentido de dificultar propriamente, mas no sentido de proteger alguns valores. Controlar os riscos, no fundo. Como é óbvio. E isto coloca-se em várias situações. Por exemplo, em determinadas áreas pode estar sujeito a determinadas autorizações, por exemplo, em algumas áreas do ICNF, para determinadas utilizações específicas, por exemplo, a captação de imagens pode estar sujeita à autorização da Autoridade Aeronáutica Nacional, sem prejuízo também do cumprimento dos requisitos da proteção de dados pessoais, como é óbvio, mas especificamente na agricultura eu acho que é importante referir aqui uma limitação que, enfim, que se calhar é ainda menos aberta do que desejável, que é a que foi introduzida pela Lei 26 de 2013, que é a aplicação aérea de produtos fitofarmacêuticos, implementando uma diretiva europeia que no fundo estabelece uma proibição genérica de aplicação, exceto em situações muito excepcionais, em situações de emergência e com autorizações específicas da DGAV ou das Direções Regionais de Agricultura, e devendo haver também um plano de aplicação aérea que seja aprovado. Esse plano de aplicação aérea só será aprovado se não existirem alternativas viáveis ou se houver comprovadamente benefícios face à aplicação terrestre dos produtos fitofarmacêuticos e sempre do ponto de vista da proteção da saúde humana e do ambiente, devendo haver então o tal plano de aplicação aérea aprovado. Há outras aplicações que também devem cumprir requisitos específicos, como são, por exemplo, as aplicações em áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, que devem cumprir os planos de ordenamento de áreas protegidas e devem também ter determinadas distâncias mínimas de aplicação. Há regras específicas também para aplicação em zonas urbanas, em zonas de lazer, em vias de comunicação específicas, só em situações de emergência e cumprindo claras medidas de segurança aprovadas pelas entidades competentes. É relevante dizer que houve uma altura em que se questionou se esta proibição genérica da aplicação aérea dos produtos fitofarmacêuticos se aplicava a drones, porque antes da revisão de 2013 a lei definia a aplicação aérea como a aplicação de produtos fitofarmacêuticos com recurso a aeronaves, designadamente aviões ou helicópteros. Mas a DGAV esclareceu, através do esclarecimento técnico 7 de 2018, que sim, que esta proibição de facto se aplicava à aplicação por drones, porque eles são considerados aeronaves e porque, considerando o risco de arrastamento da pulverização, os riscos de efeitos prejudiciais para a saúde humana e para o ambiente de facto podiam ser
podiam ser grandes. E por isso a DGAV continua a achar, e a legislação continua a referir, até porque se retirou a referência aos aviões ou aos helicópteros, que a aplicação por drones de facto é genericamente proibida, sem prejuízo das tais exceções. Há outros requisitos importantes que foram introduzidos a nível nacional, por exemplo, com a Portaria 104 de 2020, sobre a formação dos pilotos. É preciso ter informação específica em aplicação de produtos fitofarmacêuticos, sejam os certificados de aproveitamento nas formações específicas, sejam formações superiores ou técnico-profissionais na área agrícola ou fins que cobrem estas matérias. Há outras regras sobre os planos de aplicações aéreas, que têm de facto que incluir a fundamentação dos benefícios, registros fotográficos das áreas relevantes, ou aplicar-se apenas a determinadas culturas ou determinadas espécies florestais, exatamente para prevenir o risco de pulverização, não é? E por isso são regras que pretendem, no fundo, proteger alguns valores enfim, que devem ser protegidos, mas desde que os agricultores, que os operadores de facto saibam o que é preciso cumprir e que tipo de critérios e regras são aplicáveis, de facto depois é utilizar e aproveitar para as melhores utilizações, que lhes permitem também mitigar alguns dos riscos, por exemplo, das alterações climáticas e de escassez de recursos com que se vêem, enfim, que os drones podem ajudar, não é? Nas várias utilizações. Pois, de facto, é um desafio que se use, que existam tantos requisitos, não é? Quando existe, de facto, aqui uma possibilidade de uma aplicação que pode trazer bastantes benefícios, mas, como tu disseste há pouco, quer dizer, as aplicações são inúmeras. E, portanto, tendo em consideração aquilo que também já dizíamos há pouco, que muitas cairão na categoria aberta, em princípio não estarão sujeitas, caindo na categoria aberta, a uma licença específica, enfim, estarão sujeitas a alguns requisitos, por exemplo, as que têm um drone que pese mais de 900 gramas implica um seguro de responsabilidade civil, ou se tiver, enfim, ou mais de 250 gramas, e, enfim, isto não é muito, implica um registro do operador, mas isto, enfim, é um registro, é um seguro, não são coisas difíceis de cumprir. Diz que saibam o que tem que se cumprir. Exatamente, no fundo, o que é importante é isto, é ter em consideração algumas variáveis que são essenciais para a utilização dos drones, que têm a ver com que tipo de drone é que se vai utilizar, qual é a operação, qual é o local, qual é a finalidade. Depois existe uma ou outra circunstância específica necessária, mas desde que se tenham isto em conta, mapeiam-se, no fundo, as obrigações e com isto podemos facilmente utilizar os drones. Eu acho que exceto algumas exceções, por exemplo, esta que eu estava a falar da aplicação aérea, como muito recentemente o Parlamento Europeu chumbou a proposta da Comissão no âmbito do Pacto Ecológico Europeu sobre a utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos, chumbou também a curto e médio prazo a aplicação aérea, apesar da Comissão defender que até pode ser benéfica para a saúde humana e para o ambiente, porque no fundo há uma aplicação mais direcionada e mais precisa. A verdade é que foi chumbada, mas exceto estas situações mais concretas, eu acho que de facto as potencialidades são inúmeras. E a recolha de dados, por exemplo, e portanto de potenciar uma gestão mais informada e mais eficiente das explorações agrícolas, eu acho que é absolutamente essencial. Sim, eu também acho que sim. Muito obrigada. Obrigada eu.